Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá esforço ao cansado, algumas versões vão dizer força, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Eu gostaria que a igreja lesse o 31 junto comigo. Mas você vai ler de uma forma diferente. Se você tiver intimidade para isso, segure bem forte a mão de quem está do teu lado. E leia esse versículo em bom e alto tom, para que ele ou ela entenda que você está liberando uma palavra profética para a vida dele ou dela. Amém? Vamos lá? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aí complete a bênção olhando para ele, ela dizendo, viu aí? Nosso Deus não mente. Se ele disse, está dito. Se ele prometeu, vai se cumprir. Amém. Obrigada, meus irmãos. Deus é fiel. Deixa eu botar esse telefone que essa Bíblia fica fechando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós acabamos de ouvir, de ler, de recitar o versículo do livro do profeta Isaías, que vem a ser a promessa de Deus para os que nele confiam e para os que nele esperam. O profeta Isaías, chamado de profeta messiânico, cujo nome significa a salvação vem do Senhor, já nos deixa bem claro do que se trata este livro. Sendo um livro do Antigo Testamento, fala com tanta propriedade do Salvador, que parece que estamos vivendo os dias de Jesus, lendo o livro do profeta Isaías. Costuma-se chamar o livro do profeta Isaías da mini Bíblia dentro de uma Bíblia. Por quê? Porque são 66 capítulos que dissertam todo o conteúdo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia vai nos relatar através do livro do profeta Isaías que até o seu capítulo 39, que corresponde ao quantitativo dos livros do Antigo Testamento, o Senhor vai falar sobre o juízo através das transgressões realizadas por Jerusalém e Judá. Mas a partir do capítulo 40 até o 66, vai dizer que o Senhor vai estar trazendo o renovo. A palavra de renovo, a palavra de restauração, vai estar trazendo a esperança explicitada através daquele que veio com a promessa do Pai de ser aquele que traria nova vida para nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o profeta Isaías já se sentia íntimo de falar do Messias. E não foi diferente nesse capítulo que lemos. Neste capítulo que lemos, nós vamos entender que ele está fazendo uma dissertação, uma narrativa sobre a necessidade do povo de reconhecer que precisava de Deus para ter a sua vida renovada, para ter a esperança renovada e para entender que quanto mais, já foi dito aqui nesta noite, quanto mais se afasta de Deus, menos vida se tem. Quanto mais se aproxima de Deus, maior é o gozo da vida e da esperança da eternidade para mim e para você. Então a palavra de ordem nesta noite, através do Espírito Santo, é renovo.
Aleluia. E sabe por que a palavra de ordem é renovo? Porque enquanto estamos com vida na terra, precisamos desta vida sendo renovada. Porque o que é o renovo? O renovo é fazer novo aquilo que um dia já foi novo e está deixando ou deixou de ser novo, mas que precisa ser novo novamente para que se entenda que com aquele que serve ao Senhor tem que viver em novidade de vida. E só se vive em novidade de vida quando esta vida está renovada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Isaías vai trazer essa dissertação, mas tem algo diferenciado, mesmo que analogicamente, para nós entendermos por que o Senhor direcionou essa palavra hoje para mim e para você. E eu vou focar aqui no que o Senhor, através do Espírito Santo, instruiu Isaías a escrever no versículo 31, quando diz, os que esperam no Senhor vão ter as suas forças renovadas. Então vamos começar por aqui. Quem precisa de forças renovadas aqui? Eu preciso todos os dias. Sabe por quê? Porque a própria vida em si é especialista em cansar o nosso físico, em cansar a nossa mente. Mas nada disso se perpetua se a força do Senhor, o vigor do Senhor estiver presente e constante nas nossas vidas. Então, por isso precisamos estar esperando no Senhor. Olha o segredo para ser renovado: esperar no Senhor. Porque às vezes, o que é que acontece? Nós esperamos que o vigor da nossa vida venha através de uma palavra que o outro vai dar. Vem através de um abraço que o outro vai dar. E não obstante, não é mentira não. Muitas vezes é através de uma palavra, muitas vezes é através de um abraço, muitas vezes é através de um sorriso. Mas se essa palavra, esse abraço e esse sorriso não forem direcionados pelo Espírito Santo, só vai ser mais uma palavra, mais um abraço e mais um sorriso, que quando acabar, passou como folha seca ao vento. Mas se for direcionado pelo Espírito Santo, é o abraço que se perpetua, é a palavra que liberta. Louvado seja Deus. E é o sorriso que aformoseia o rosto. E nós vamos ver quando ele diz assim: aqueles que terão suas forças renovadas subirão com asas como águia. E aí vem o segredo do entendimento da palavra do Senhor, da mesma forma como ele falou conosco, falou com o teu povo através das parábolas. Porque a águia é tão comparada aos cristãos, e até o próprio Jesus falou no livro de Mateus, até ele mesmo compara, porque a águia é feita como referência para o crente que precisa de vida nova, de renovo e de restauração. A águia, ela vem de uma família de animais gigantescos, de aves gigantescas. Então já entendemos por aí. A águia não tem linhagem diminutiva, não tem linhagem pequena. Assim como eu e você, nós somos frutos de um Deus grande. Então nós não podemos ficar apegados ao que vem do Deus com D minúsculo. Para ele, para nós, eles de nada têm referência. Então, assim como a águia vem de uma linhagem gigantesca, nós vimos também da linhagem, da criação, da descendência do Deus grande e todo-poderoso, aquele que opera e ninguém pode impedir. É por isso que ele não vai impedir nesta noite de você e eu sermos renovados, restaurados e sairmos daqui com o vigor que a tua palavra e a tua unção tem para a minha e para a tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o que mais podemos nos ater em relação à águia? Porque a Bíblia nos compara com águias. A águia é uma ave de rapina.
Ela é uma ave diurna. Ela trabalha durante o dia. Ou seja, se nós formos olhar, o dia tem 24 horas. Mas a maioria deles, nós passamos trabalhando em prol de objetivos comuns. Assim também faz a águia. E nós precisamos trabalhar sem nos cansar, mas quando esse trabalho for para a honra e glória e louvor do Senhor. Eu fiz alguns registros, porque a mente nossa nos trai, vai dizer, sendo a águia o símbolo de poder, de resistência e determinação, ela personifica, através da vida do crente, a capacidade de enxergar os problemas e não se amedrontar diante deles. Nós não podemos nos amedrontar diante dos nossos problemas, irmãos, que não são e não serão pequenos e nem poucos. São chamados de aflições pelo nosso Senhor. Mas se nós tivermos o bom ânimo que a Bíblia manda, com certeza a solução virá no tempo hábil do Senhor. E aí vai dizer que a águia, ela tem uma capacidade de visão tão grande que olha o que a ciência vai provar. A águia, ela tem a capacidade de subir até 10.000 metros de altura. E a 10.000 metros de altura, a águia consegue enxergar uma formiga na terra. A 10.000 metros de altura, vai entendendo o que é que o Senhor está falando conosco nesta noite. Nós não viemos aqui para idolatrar nem evidenciar a águia. Viemos aqui entender por que o Senhor nos compara com uma ave tão inteligente, tão capacitada por Deus para ser referência para os cristãos. E a Bíblia vai dizer que, até no livro de Provérbios, vai dizer que a águia, ela tem a capacidade de uma velocidade tão intensa, de até 30 quilômetros por hora. Isso no ar. E aí o que acontece? Ela, a 10.000 metros de altura, ela consegue enxergar uma formiga na terra. Eu e você, muitas vezes, para enxergar uma formiga no chão, a uma certa distância, temos dificuldade. Imagina 10.000 metros de altura. Aí sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que temos que ser como águia. A nossa visão tem que ser diferenciada. O mundo vê como quer. A nossa visão não pode ser como a visão de Samuel quando chegou na casa de Jessé. Samuel olhou o físico, Samuel olhou a estatura, Samuel olhou a aparência, mas Deus olhou o coração. É esse olhar que Deus está cobrando de mim e de você como cristão. Olhar com o coração de Deus para que as coisas se realizem. O que Deus determinou para mim e para a tua vida, para mim e para a tua casa, para o meu e para o teu ministério, através da visão que adquirirmos do céu, nós entenderemos que no tempo de Deus, o trono será ocupado por aquele que Ele levantou para isto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer também, através dessa analogia da águia, que o crente precisa ter visão. Davi, no Salmo 119, versículo 18, ele pede isso a Deus: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja verdadeiramente as maravilhas da tua lei. Se nós fizermos isso, irmãos, entenderemos que através do que o Senhor tem nos mostrado, nós podemos ir muito além. Muitas pessoas têm desistido de viver. Muitas pessoas têm desistido dos seus propósitos. Muitas pessoas têm desistido dos seus ministérios, porque estão com visão limitada só no que o homem disse, só no que o homem mostra. Mas hoje o Senhor está liberando para esta igreja visão de águia. Tu sairá daqui vindo além do que os olhos carnais podem ver. O Senhor vai te mostrar coisas, o Senhor vai te mostrar situações, o Senhor vai te mostrar pessoas que você vai conseguir vencer através da fé, da visão que Ele deu, da força renovada e da unção que Ele está liberando para a tua vida hoje.
Deus não te chamou para perder. Libera aí essa palavra para alguém. Fala aí com autoridade. Deus não te chamou para perder. Agora vem a palavra que vai realmente fazer com que ele e ela creia. Diga assim, ó. Ei, com autoridade, porque tu é profeta. Ei, o teu lugar não é no chão. O teu lugar é no ar. Entende aí? Ó, vai subir com asas como águia. E esse subir não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver com nariz em pé, não tem nada a ver com exaltação humana, não tem nada a ver com poder humano, não tem nada a ver com materialismo. Esse subir é de forma espiritual, é de forma divina, é todos olharem para você e dizer, como foi dito aqui, né, no louvor, ninguém vai entender o que aconteceu na tua vida. Que virada foi essa? Que virada foi essa? Que transtorno foi esse? O que foi que aconteceu? Porque ontem mesmo ele estava desse jeito, ela estava desse jeito e hoje está assim. Você vai dizer, é porque o meu Deus me deu asas para subir e enxergar como águia. Labaia sepe arabacã. Prostrado ninguém voa. Sai da posição de coitadinho e coitadinha. Sai da posição de vítima. Sai da posição do perseguidinho e da perseguidinha. E entra na posição de valente como águia. Riba na baçaia lamanaca. Deus não vai fazer por mim e por você o que Ele já nos deu autoridade para fazer. Não cobre de Deus o que Ele já deu e nós não tivemos coragem de fazer. Então Deus está dizendo hoje, renovo a promessa na tua vida, nesta igreja, e te digo, só sai daqui rastejando se quiser, porque eu estou te dando asa. Oh! E o que mais a águia faz, minha irmã, que eu posso me inspirar na história dela e vir a ser o crente que Deus quer, a crente que Deus quer? Coragem, inteligência e sabedoria para enfrentar os inimigos e os problemas. Sabe qual é o maior inimigo da águia? O corvo negro. Quem é você em Ribeira do Pombal, nesta igreja, na tua casa, na tua família, no teu ministério? Quem é você, corvo ou águia? O corvo, o objetivo dele é afrontar e enfrentar a águia o tempo inteiro. Mas o que é que acontece? A águia é da família dos falcões. A maior ave que existe. As asas chegam até 30 metros. E aí o que é que acontece? Não tem como o corvo olhar para uma espécie dessa e achar que pode vencer, mas ele acha. E o que é que tem a ver comigo? Tudo. O inimigo tem olhado para você e achando que pode lhe vencer. Ele sabe que o teu Deus é grande. Ele sabe que o que Deus tem para você é grande. Ele sabe que Deus tem te colocado em lugares grandes e mesmo assim tem te afrontado. E o que tens feito? Momento para refletir. O que tens feito com as afrontas que têm vindo ao teu encontro? Essas afrontas podem ser uma enfermidade, um diagnóstico de desengano, pode ser uma perca que você considera irreparável, pode ser uma calúnia, pode ser um desemprego, pode ser um vício que entrou na tua casa através de alguém, entrou na tua família através de alguém. Tudo isso são corvos negros. Mas vamos aprender com a águia hoje? O corvo vai tentar afrontar a águia por trás. Sabe por quê? Comparando conosco. Sabe por que o inimigo da águia
Ataca ela por trás, porque o nosso inimigo nos ataca por trás, porque na frente tem o general dos exércitos, tem o Senhor dos senhores, tem aquele que guerreia nossas guerras, tem aquele que vence as nossas batalhas, e acampados ao nosso redor, tem os anjos que ele coloca porque nós o tememos. E o que acontece? Ele crava na nuca da águia. A águia não bate nele. A águia não briga com ele. A águia não faz escândalo, nem muito menos vai chamar os outros. Ó, tem um corvo aqui na minha nuca, me ajude aqui a tirar. Ela já tem o que precisa para se livrar do corvo. A sabedoria, a inteligência e a direção de quem a criou. O que a águia faz? Ela vai no ponto fraco do corvo. Ele pensa que foi no ponto fraco dela, meu irmão. E a águia que vai no dele. A águia sabe que o corvo tem medo de altura. Você tem medo de altura, irmão? Porque eu não tenho. Porque é lá que está o meu Deus. É lá, ó, o alvo. Louvado seja Deus. Levanta esta cabeça para a coroa não cair, para o corvo não montar na nuca. Levanta esta cabeça e olha para o alto, porque de lá vem o meu e o teu socorro. Aramandarabasseia, alai canto, rebanabassou. E ali ele gruda na nuca da águia e começa a bicar. Começa a bicar. Começa a provocar. Não é isso que o inimigo tem feito conosco todos os dias? Vem até nós para nos provocar, para nos causar dor, para nos causar sofrimento, para nos causar angústia, desespero e tristeza. E nós estamos agindo de que forma? Se perde tempo para discutir com o corvo, ela continua no chão, pousada no chão. Então ela não discute com o corvo, ela sobe, deixando o corvo cada vez mais confundido, cada vez mais atônito, cada vez mais desesperado. Ela sobe em uma altura tão grande que o corvo não resiste e despenca de lá. E quem fica com a vitória nos altos? A águia. Sai daqui hoje com essa lição de que Deus já te deu sabedoria e estratégia para vencer as adversidades. As adversidades não vão deixar de vir, mas elas só vão persistir mediante a minha e a tua atitude. Como estamos agindo diante da adversidade? E aí a águia, ela vai vivendo nesse processo por cerca de 40 anos. Por cerca de 40 anos ela vive esse processo. E aí sabe o que acontece? Por cerca de 40 anos as unhas com as garras começam a ficarem gastas. As penas começam a envelhecer. E ela começa a ser uma ave aos olhos das outras e dos outros, uma ave inútil. Uma ave que não serve mais para produzir nada, muito menos renovo. E sabe o que a águia faz? Ela se retira para o rochedo, para as montanhas, fica lá por cerca de 3 a 12 semanas, o equivalente a 3 meses. E a gente vai entender o mistério do 3 meses no renovo daqui a pouquinho. E ela fica ali. Ela primeiro vai batendo o bico. Ela começa pelo bico. Vai batendo o bico na rocha, batendo, até que eles soltem. E ali ela fica sangrando. Ali ela fica, naquela situação de dor. E vai soltando os piadinhos. Aquele gemidinho que só os que estão bem próximos dela conseguem ouvir e presenciar o seu sofrimento. Ei, rede social não é lugar de colocar sofrimento e luta. Porque nenhum influencer, nenhum provedor, nenhum aplicativo vai poder fazer por mim e por você o que só ele faz. Para de estar se lamuriando na rede social. Se quer ir para a rede social, que seja para colocar um Jesus te ama,
Um Jesus breve vem. Um Jesus tem renovo para a tua vida. Um Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque se nós que somos da linhagem do grande, se nós que recebemos asas para voar como águia, se nós que temos a direção e o saber dele, mostrarmos fraqueza na rede social e na sociedade, quem vai acreditar no nosso Deus? É por isso que está tão difícil ser renovado, pastor. Sabe por quê, pastor? Está difícil o renovo chegar? Porque a fé está pouca e a murmuração está grande. Porque a lamúria está grande. Porque o desabafo de forma social está grande. Ei, Mateus 6,6 é o que resolve o meu e o teu problema. Entra no teu quarto, no teu secreto, fecha a porta, ora ao teu Deus que está no céu. Tu orou no secreto e ele faz como a águia. Ele te honra em público. Ribanaia sébia, alabaçou. Ei, o acesso a Deus não mudou, continua sendo o mesmo. O BO, Bíblia e oração, aleluia, através do joelho, e da intercessão, louvado seja Deus. E voltando para o processo da águia do renovo, Deus está falando comigo e com você o que é que temos que fazer para sermos renovados. E ela procura o oceano ali, e ela vai para lavar aquele lugar que está sangrando, onde caiu o bico. E vai lá, o sal ajuda a estancar o sangue. E depois começa o processo. Quando o bico cresce, com aquele bico renovado. Olha o que o Senhor fez com Isaías. Senhor, eu sou um homem puro, de lábios impuros. Habito no meio de pessoas de impuros lábios. Isso impediu do Senhor levantar Isaías como profeta? O que é uma impureza diante da santidade, da santificação do Senhor? Eu já ouvi aqui nesta noite, não é o que você praticou que vai tirar de você a promessa que Deus tem para a tua vida. Apenas faz como o profeta também aconselhou. Confessa e deixa para alcançar misericórdia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali com aquele bico novo, ela começa a arrancar as asas gastas. E arrancando as asas gastas, ela recebe asas novas. E aquelas asas novas faz com que ela saia, depois do período que passou na recâmara, depois do período que passou no secreto com o seu Senhor, ela sai e recebe renovo e a promessa é que vive mais 30 anos. Então, o período de vida de 70 anos de uma águia, ela passa esse processo de 3 meses de renovo, só ela e quem lhe deu capacidade para fazer isso. Águia não fala, águia não pensa, mas é um ser vivo criado por Deus, que traz uma grande lição para mim e para a tua vida, que devemos enfrentar as coisas com a sabedoria de Deus, para que haja renovo e restauração na nossa vida. Não existe nada perdido para Deus. O que é um câncer para Deus? O que é um vício para Deus? Quem é o traficante para Deus? Quem é o dono de prostíbulo para Deus? Quem é o ladrão para Deus? Quem é o assassino para Deus? É mais um ou uma que Ele quer salvar e resgatar. Nós que não olhamos com os olhos da visão da águia que Deus deu, ao invés de julgar, ao invés de excluir, vamos abraçar, trazer para a palavra através da visão que Deus tem nos dado. Deus me mostra aqui nesta igreja, nesta noite, pessoas que Deus tem colocado no estreito com aqueles desenganados, como a águia no rochedo, achando que não tem mais jeito.
E Deus diz: há renovo, a história nova, tem novidade de vida, te dou visão para isso. Tem casamento, louvado seja Deus, que tem se acabado pela falta de visão ou pela falta do uso da visão que Deus dá. Mas Deus diz nesta noite: trouxe você, mulher, e você sabe que estou falando contigo, para te dizer que o teu casamento é obra minha, e eu estou no negócio, eu restauro, Rimanabaceia, com licença meu pastor, Rimanaiacébia, eu faço tudo novo, Labaiacébia cantarabachou, releve canto e digo: eu sou Deus e velo pela minha palavra, eu sou Deus e não perco batalha, eu sou Deus que ouço oração sincera, eu sou Deus que digo: paraste no secreto e te honro hoje em público, para que essa igreja saiba que existe, Deus, que salva, que livra, que liberta, que transforma e que renova. Receba renovo da parte de Deus para tu e para tua casa. Prepara o culto de ação de graças, diz o Senhor, porque todos verão que eu continuo o Deus de Israel. Araia show, elegante, rabanaia sébia, ralaia show, gamanara show. Cerca de 3 meses, fica a águia lá na montanha, buscando o seu próprio renovo. Deixa eu te dizer um segredinho, meu irmão. Deixa eu te dizer um segredinho, minha irmã. A igreja pode fazer a festa mais linda, pode contratar os mais renomados pregadores, pode ter os melhores cantores adoradores, mas se você não quiser ser renovado, nada vai acontecer, porque o renovo é opção e escolha individual, assim como a salvação. Então nesta noite, escolha ser renovado, ser restaurado, ter suas esperanças renovadas, porque por certo o Senhor vai te honrar. O segredo dos 3 meses da águia. Houve uma situação em Jerusalém em que os filisteus levaram a arca. E eles levaram a arca, só que a presença do Senhor... Meu irmão, Deus faz essas coisas comigo e eu não posso correr. Todo mundo, se perguntar aqui nesta noite, quem quer a presença de Deus, todo mundo vai dizer que quer. Agora, de que forma? Porque a presença do Senhor é o próprio Senhor emanado nas nossas vidas. E ele já disse, ele não habita em templo de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma. E os filisteus achavam que levando a arca para, como levou, devastou o povo de Deus, como matou, como destruiu grande parte. Eles achavam que a presença, a arca do Senhor, iria fazer o mesmo efeito lá. Diga aí para quem está do seu lado, há uma grande diferença entre Arraial dos Hebreus e Palácio Filisteu. Pode até aos olhos do homem, Palácio Filisteu é incomparável. Você viu quanta riqueza? Você viu quanto luxo? Você viu quanta coisa boa de se ver? Arraial dos Hebreus é lá que a presença do Senhor é honrada e se faz presente. Olha a visão da águia. Olha a visão da águia, entendendo a diferença entre ambos os lugares. Então prefira estar onde a presença do Senhor está. E o rei diz que vai buscar a arca. Vamos buscar a arca do Senhor para trazer para Jerusalém. Mas, como já foi dito, a presença do Senhor, ela é delicada, ela é sensível e não aceita a transgressão. Quem foi que disse que boi tem que ir na frente da presença? De onde tiraram isso? Quem foi que disse que a presença do Senhor é para ser carregada em carro de boi? Quem foi? O Senhor descia, está em Gênesis, toda a tarde para falar com o homem e com a mulher. Ele não descia para falar com os animais que ele criou.
Ele não descia para falar com as plantas que ele criou. Ele descia para falar com o homem que ele formou. Então, ó, toma posse. Você não foi criado. Você foi formado e formada. Eu fui formada pela mão do Senhor. Há uma grande diferença. O toque do Senhor está nas nossas vidas desde o ventre da nossa mãe. Então tem que ser diferente. E levam a presença em carro de boi. E acontece o que acontece. E Deus usa esse momento para honrar um homem que era desonrado pela sociedade. E a arca passa 3 meses na casa de Obed-Edom. E ninguém nunca viu tanta prosperidade, principalmente espiritual. Ninguém nunca viu tanta mudança, tanto renovo e tanta restauração naquela casa, por um simples, para eles, um simples motivo. E para nós, pelo real e importantíssimo motivo. A presença do Senhor estava lá. Então olha só, o que é que Deus está liberando para a sua casa nesta noite? Você tem fé? Levante a tua mão. O Senhor está liberando nesta noite o que liberou na casa de Obed-Edom. Ele está dizendo, olha, saia daqui com a minha presença. Passe o tempo que passar, com a minha presença, a tua casa não terá miséria, a tua casa não terá desgosto, a tua casa não será vergonha, porque a minha presença é especialista em transformar maldição em bênção, diz o Senhor. Segura. E finalizando, a águia, ela não habitava na terra, na lambuzagem dos outros, não. Sabe onde é que a águia se refugiava? Nas altas montanhas, nos altos rochedos, lugares inacessíveis aos seus inimigos e aos homens. E agora aí eu libero para mim e para você, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansa a tua alma, meu irmão. Descansa a tua mente. Descansa o teu coração. Se estiver habitando na morada do Altíssimo. Porque nós queremos ser protegidos, nós queremos ser guardados, mas estamos cada dia morando num lugar diferente. Um dia no Altíssimo, outro dia no Baixíssimo. Então o Senhor diz hoje, olha, eu não te chamei para ser lanterna, eu não te chamei para ser vagalume, eu te chamei para ser luz. Se é luz, tem que resplandecer diante dos homens, para que veja o vosso Deus que está no céu e te glorifique a Ele pelas tuas boas obras. Louvado seja Deus. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu tinha uma vida miserável, eu não tinha paz. Essa igreja já conhece o meu testemunho. Essa igreja conhece a minha história. E eu quero dizer para vocês, renove a sua fé nesta noite. Renove a mente nesta noite. Minha irmã, mas minha mente está tão cansada. Então receba a mente de Cristo. Pela liberalidade da palavra, receba nesta noite a mente de Cristo. E o que é que a mente de Cristo faz na vida de uma pessoa? Só pensa no alto, só pensa na esperança, só pensa na vida eterna e não se atribula com as afrontas do inimigo. Eu era uma pessoa extremamente mentirosa, atribulada, enredeira, odiava tudo e todos. Perdão, falasse perdão comigo para a gente sair na mão. Eu achava que perdão era coisa que não tinha nada a ver com o ser humano. Para que perdoar? Nego, pronta. Olha o que eu dizia. Nega, pronta. Depois com a carinha lisa pedir perdão. Não tem perdão, não. E Deus me permitiu passar pelo câncer, como vocês sabem, para ter só 1% de vida. Quem é que não conhece meu testemunho aqui? Então vai ser rapidinho. Já contei aqui, mas vou contar. Há cerca de 20 anos, 22 anos, meu filho tem 23, um ano após ele ter nascido, depois que eu tive uma endometriose gravíssima,
O médico deixou meu útero aberto. E eu passei por um processo muito doloroso, igual da águia lá na montanha. E aí, depois disso, eu fui acometida por um linfoma gravíssimo. Um linfoma que o médico disse que eu só tinha 1% de chance de vida. Que eu teria que fazer 13 sessões de quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea. Já tinha 5 doadores, porque o caso, segundo a medicina, era muito urgente e muito grave. E depois de passar 4 meses em Salvador, sem ver minha família, sem ver ninguém, isso aqui é para fortalecer a fé e trazer renovo. O médico disse, vá na sua casa, se despedir da sua família, porque seu estado já está muito crítico. Eu não sei se a senhora vai conseguir tomar a 4ª sessão de quimioterapia. Eu só tomei 3, porque foi uma em nome do Pai, uma em nome do Filho e uma em nome do Espírito Santo. Porque o nosso Deus não deixa nada pela metade. Desde que ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ele disse, ó, é nós 3. É nós 3 pela humanidade. É nós 3 por aqueles que nos aceitarem. E eu fui para minha casa, voltei para Ribeira do Amparo, para ver minha família, que eu tinha 4 meses sem ver, marido, mãe, filhos. E chegando lá numa quinta-feira, cheguei na 4ª noite, na quinta. Na sexta-feira, chegou um grupo de crentes lá me convidando para uma festa. Na Fazenda Pimentel, aniversário da igreja. E quando eu vi os crentes de longe, olha que tipo de pessoa eu era. Eu estou aqui falando para fortalecer a tua fé, meu irmão. Não vim contar casinho, não. Eu vim fortalecer a tua fé, como Deus tem fortalecido a minha, dizendo que onde Deus chega, onde a presença do Senhor está, não tem possibilidade de continuar do mesmo jeito. A tua casa só vai continuar como está, se a presença não tiver. Mas se tu levar a presença, a renovo e a mudança. E eles chegaram, e quando apontaram no portão, eu digo, meu Deus, lá vem esses crentes enjoados. Bota a vassoura atrás da porta para esse povo ir embora. E o povo botou a vassoura atrás da porta. Agora, se o meu Deus vai deixar na minha e na tua vida por causa de uma vassoura, Deus vai perder para a vassoura aonde? Botaram a vassoura atrás da porta, os crentes falaram, louvaram o hino da harpa, cantaram Cristo cura sim, o hino 3. Cristo cura sim, teu amor por nós é imenso, ele cura sim. E eu, boca virada, quem tinha era eu. E o pessoal falando, e o pessoal pregando, e eu não dando crédito. Mas quando Deus tem promessa na vida de alguém, não adianta, Jonas. Não fuja. Tu vai conhecer o inferno no ventre do peixe, mas vai fazer o que Deus manda. É melhor sem conhecer o inferno, mas se quiser, Deus faz conhecer. Mas que vai cumprir o que Deus tem para a tua vida e para o propósito dele, vai sim. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aí eu cheguei. No final, eles aquele apelo, vamos para cá, vamos amanhã para a festa, vamos, porque nós queremos ver a senhora boa, professora, a maioria eram meus alunos. E aí quando chegou, eu não crendo, uma irmã quando foi saindo, eu digo, tá bom, eu vou ver, se der eu vou. Desenganada, de máscara, com 34 quilos, e achando que a minha vida estava boa, e que os crentes eram enjoados. E aí eu cheguei. Quando eu fui, virando a cara para dizer, graças a Deus que eles estão indo embora, uma irmã voltou e disse assim, irmã, já foi me chamando de irmã, eu sei que a senhora não está acreditando, mas se a senhora for para esta igreja amanhã, aceitar Jesus e não ficar curada, eu deixo de ser crente. O diabo tomou minha boca, eu levantei e disse, pois eu vou lá que eu quero ver ela deixar de ser crente. E eu fui, ouvi a palavra, recebi renovo, recebi a palavra da esperança, ouvi o pastor olhar para minha cara e botar o dedo e dizer assim, ó, mulher, o Senhor manda te dizer que as aflições do tempo presente não vão para se comparar com a glória que em ti há de ser revelada. Tem glória revelada na minha vida? Tem glória revelada na tua vida? É promessa de Deus. E eu aceitei Jesus e saí dali curada, mesmo ainda sem ter a certeza disso. E fiquei no domingo, levaram muito de CD, DVD, Tom de Aripibu, e muitos hinos eu fui ouvindo, fui engrandecendo o nome do Senhor, Cassiane, e fiquei na segunda, na terça-feira, domingo e segunda só me alimentando da palavra. Na terça-feira, quando eu voltei,
para o médico para fazer a quimioterapia. Tentaram a primeira vez, nada. Tentaram a segunda, nada, eu folheando revista. E na terceira, aí o médico disse: Dona Rita, antes da terceira tentativa, eu vou precisar colher o sangue da senhora, porque tem alguma coisa errada. O mundo olha para nós e vê coisa errada na nossa vida. Porque, para eles, isso aqui é loucura. Mas para mim e para você é poder de Deus. Receba poder de Deus pela tua palavra. Não abra mão, não tem problema não. Deixa eles pensarem que somos loucos. E ali ele pegou, tentou, tirou o sangue. Uma coisa que sairia em 3 horas, saiu em menos de 30 minutos o resultado. E ali ele me chamou e tentou a terceira vez, mesmo com o resultado na mão, e não deu certo. Olha que eu usava um porticate aqui, ainda tenho minha cama aqui, a cicatriz, porque as veias estavam todas relaxadas, não conseguia mais pegar acesso nenhum, então eu tomava quimioterapia por uma bola de silicone que tinha aqui. E aí ele olhou, nem essa bola de silicone quis mais aquilo, a legião de demônio nos porcos. Nem a bola de silicone quis mais a medicação. E aí o que aconteceu? Ele me chamou e disse: a senhora, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Quer qual? Eu digo qualquer uma das duas. A boa é que a senhora não vai mais precisar fazer a quimioterapia. Aí ele esperou eu perguntar por quê. Eu não perguntei. Se não vai perguntar por quê, eu disse não. Eu vou lhe dizer, porque o seu organismo está rejeitando a medicação. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? É porque onde o sangue de Jesus entra, ele limpa e purifica, e todo mal tem que sair. Então, pela palavra de Deus, pela ordem dos céus, eu estou liberando para a tua vida, para a tua casa, para esta igreja, para esta cidade, para todos que fazem parte da tua vida, do teu círculo de convivência. É pelo sangue de Jesus, seja purificado de todo mal. Pelo sangue de Jesus, seja dissipada todas as trevas. Pelo sangue de Jesus, seja repreendido todo levante do inimigo contra a tua vida, tua casa, tua família, teu ministério. E seja abençoado, seja abençoada em nome de Jesus.